Olá, notáveis! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Notável Cast. Eu sou o professor Rafael Tonieto e estou aqui com a nossa super convidada, a professora Gabriela Canguçu. A professora Gabriela Canguçu, ela é uma pessoa que vocês vão ficar admirados com todo o currículo dela, não só como atleta, porque ela foi atleta de voleibol. Ela participou da seleção mineira de voleibol e também era atleta do Minas Tênis. A professora Gabriela Canguçu também é mestre em Ciências do Esporte, com ênfase em Fisiologia do Exercício, terminando seu mestrado em 2017. Obviamente, formada em Educação Física pelo Centro Universitário de Belo Horizonte. Além disso, ela possui mais de 996 mil seguidores, quase 1 milhão de seguidores no Instagram e 89 mil inscritos no canal do YouTube dela. Ela já participou do programa É de Casa, da Rede Globo, e hoje está aqui com a gente no Notável Cast. É um orgulho recebê-la aqui, professora, e principalmente porque a gente sabe que você é hoje conhecida e reconhecida por um programa maravilhoso, que é o programa Mamãe Sarada. E esse programa você trabalha com exercícios, com menos de 15 minutos, para que as mulheres tenham aí, além de um bem-estar físico, mas também uma forma de atividade física que serve para o corpo, para a mente e para o espírito. Queria te dar boas-vindas e queria já também trazer aí para que você contasse para nós, assim, como é que você chegou na educação física. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Falar da minha profissão é algo que eu amo demais, então eu adoro estar aqui falando da educação física e falo mesmo com prazer. E é um prazer estar aqui com os notáveis. Agora eu quero fazer parte dos notáveis, né? Bom, então eu tive toda uma vida de atleta, né? Então eu a partir dos 12 anos de idade, eu entrei numa quadra e não saía mais. Então eu ficava 10, 12 horas por dia dentro de uma quadra de voleibol. Estudava um horário, o resto do dia era dentro da quadra de voleibol, treinando, e foi uma loucura, assim. E eu não me via em outra profissão que não fosse na educação física, né? Porque eu falei, gente, eu nunca tive dúvida. Quando pergunto, o que você vai fazer? Educação física. Eu já sabia o que eu ia fazer, né? E eu falei, e é claro que eu trago sempre uma frase e que eu gosto muito de falar, e que é: o esporte, é claro que me trouxe de uma certa forma para a educação física, mas eu entendi que é muito mais um propósito mesmo, né? É amor pela profissão, mas é muito mais um propósito ali. Adoro esporte, amo esporte, vivi como atleta toda uma vida, mas a educação física foi escolhida muito mais só por causa de um esporte, mas sim porque eu realmente gosto de cuidar de gente. É legal, eu gosto de falar, Gabi, até você contou pra gente aqui, né, antes da gente gravar, que você também, além do voleibol, e que você jogou com várias, digamos assim, referências nacionais e internacionais no voleibol, vou querer que você comente um pouquinho isso, mas também você é atleta de jiu-jitsu, você já foi campeã mineira de jiu-jitsu e campeã brasileira de jiu-jitsu, e hoje é faixa roxa de jiu-jitsu. Então a gente vê aqui o poder de uma mulher empoderada mesmo. Não é ser empoderada, ela tem poder de verdade. Comenta um pouco pra gente aí essa trajetória aí de jogar com pessoas internacionais e essa migração também para o jiu-jitsu. Então, isso é legal primeiro porque eu tive um prazer de jogar com Fofão, com Pirvi, com Ana Flávia. Muita gente aí é novinha, não conhece essas pessoas, mas... Pesquisa na internet depois gente, lá, que vai pesquisa ver que aí. vale a pena. A Fofão foi levantadora da seleção até pouquinho tempo atrás, assim, para mim uma das melhores, mais craques que eu já conheci. Ela era muito craque. Então, elas foram as minhas inspirações, assim. E eu falo, como eu digo que o esporte ele acaba forjando a gente, e o esporte forja caráter mesmo, isso eu falo com os meus alunos e falo com todo mundo: deixa o filho fazer esporte, porque esporte ensina a viver, a encarar a vida. Quando eu parei de jogar vôlei, depois de muito tempo, que eu fui fazer faculdade, me formei e tal, eu conheci o jiu-jitsu. Conheci o jiu-jitsu, eu falei, ó, eu quero aprender esse negócio, mas eu quero competir. Eu não quero só ver se esse negócio funciona aqui no treino, eu quero ver se funciona lá, na luta. E aí eu comecei a fazer e amei, porque o jiu-jitsu é um esporte que
a gente compara muito o jiu-jitsu ao xadrez, né? É um esporte muito inteligente, assim, de muita tática e de muita posição que você, bom, deixa ali um espacinho para já pensar no próximo golpe. E eu achei muito, eu fiquei encantada com o jiu-jitsu. E comecei a fazer, falei, mas eu quero competir. Esse trem de não competir. Aí eu competi, mineiro e brasileiro de faixa amarela, mineiro e brasileiro de faixa azul, peguei a roxa. Acabei tendo que parar porque essa vida de mãe, treinadora e tal, dona de casa, e Influencer, influencer, e professora, professora não e... deu mais para continuar. Mas eu quero muito chegar na preta, fechar esse ciclo, assim. Vamos ver se eu consigo. Legal. Quando você fala jiu-jitsu, eu gosto muito, eu pratiquei judô minha vida toda, né? Sou faixa preta terceiro dan de judô, Que legal. né? Então, nesse tipo de, não só no esporte como todo tipo de esporte, a gente vai criando alguns elementos que vão fazendo com que a gente faça uma transferência de conhecimentos, né? Então, o esporte, você até comentou comigo anteriormente um pouquinho sobre o esporte, ele traz a ideia da persistência, o esporte traz a ideia dessa sede de crescer, né? Então a gente traz até um dos princípios da nossa empresa, né? A gente tem na parede ali que um dos nossos princípios é sede de crescer. Esses elementos e muitos dos profissionais que estão nos assistindo, que são personal trainers, tenho certeza que muitos deles vieram dos esportes. Então eu queria até que você comentasse assim, ó, se você fosse dar uma orientação para alguém que é personal trainer ou que é um profissional de educação física que está começando a carreira, como é que esses elementos que você trouxe do esporte podem ser transferidos para a carreira? É tão louco isso, eu gosto muito de dizer, a gente estava comentando sobre isso antes, é que o atleta, ele é muito performático, né? Então ele pensa muito em performance, pensa muito em resultado. Então eu trouxe isso para minha vida. Tem pontos positivos e negativos, mas eu acho que tem muitas coisas boas que o esporte nos ensina, né? Que é não desistir, a lidar com frustração, a acertar a rota. Bom, errei aqui, aqui eu não erro mais. Eu vou errar em outra coisa, mas aqui eu já sei onde eu errei. Então, uma coisa que a gente fazia muito era ver vídeo de gesto técnico. Então, eu olhava e falava: bom, eu tô dobrando o braço na hora do ataque. Não vou dobrar mais. Então, eu acho que isso a gente acaba trazendo, né? Bom, errei aqui na profissão, eu não quero errar aqui mais, aqui não. Bom, não tá dando certo, mas eu não vou desistir, eu vou tentar de outra forma. Eu tô cansada, mas eu vou continuar. Então, eu acho que o esporte, ele traz essas qualidades, assim, né? Do enfrentamento, de não desistir, de dor não te parar, de cansaço não te parar, de você acreditar sempre, de você lidar com altos e baixos, de um dia você não tá bem, mas bom, eu vou fazer mesmo assim, né? Então, o esporte ele acaba te deixando mais resiliente para muita coisa. E eu acho que isso foi uma coisa muito positiva para minha profissão. Porque não tem medo, tem que encarar, tem que encarar, tem que fazer, tá cansada, tem que fazer, né? Tá com dor, tem que fazer. E é isso. Então, eu acho que isso vale para tudo na vida, né? E principalmente para a profissão, como personal, que exige tanto da mente e do físico, né? O personal exige muito do físico, de estar ali em pé, na musculação, dando aula, várias aulas por dia, acorda cedo, dorme tarde, tem que montar treino, tem que fazer avaliação, bom, o aluno não está bem no dia, você tem que, bom, ele não está bem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me readequar, traçar de novo. Então é muito desgastante isso, né? E a gente, se não tiver eu acho que está tudo aqui, né, na mente. Eu acho que o esporte ensina muito a gente a controlar essa mente e falar, bom, vamos Eu fazer o que tem que ser feito. acho que quando você fala isso, me remete até uma ideia que é justamente organizar a sua mente, organizar aquilo que você está pensando e pensar até que quando a gente, enquanto atleta, nós temos vários fatores que são as dificuldades, são as derrotas, que é a dor, tudo isso vai trazendo com que a gente faça, né? Alguns falam, você vai criando uma casca que vai te possibilitando que você fala assim, agora que eu sou personal trainer, que eu estou no campo, que eu estou sofrendo, que eu não sei o que fazer, que eu estou sem aluno, eu vou ter que batalhar, vou ter que treinar, vou ter que seguir. A gente até fala nas nossas aulas aqui, a gente fala assim, se você se dedicar por algumas semanas, alguns meses
apresentar o teu atendimento, a estruturar melhor o seu produto, a criar melhor o seu atendimento, a criar um roteiro de diálogo com o seu cliente, você vai ter mais resultado. É a mesma coisa que o atleta faz, ele treina, 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 e aí ele vai para a competição e ele tem resultado. Às vezes o resultado é positivo e o resultado às vezes é negativo. O personal, ele prepara a sua venda, digamos assim, e às vezes ele consegue vender e às vezes não. Mas se ele não preparar, provavelmente ele não vai vender. É igual atleta. Se ele não treinar, não vai ganhar nada. Só que daí eu até penso assim, Gabi, queria que você me dissesse um pouquinho, você teve bons resultados num esporte que é o voleibol, que é um esporte extremamente competitivo no Brasil. Tipo, não é um esporte que o Brasil tem pouco. Aí você vai para o jiu-jitsu, né? Uma mulher que vai lá e tem resultado no jiu-jitsu. E aí você tem hoje um programa, o programa Mamãe Sarada, e você teve um resultado muito, né, que é destaque no Brasil inteiro. E aí eu pergunto assim, como que alguém tem sempre esses resultados em diferentes campos de atuação? Qual seria né, o que traz isso para você? Nossa, que pergunta difícil. Como eu sempre digo, assim, eu sou muito exigente, né? Eu sou muito exigente, extremamente exigente. Então, eu dou 100% em tudo que eu faço. Então, se eu tô aqui fazendo um trabalho manual, eu vou dar 100% aqui para eu fazer o meu melhor. Isso também é um esporte, eu acho que ensina muito a gente. Hoje eu agradeço a Deus, claro, porque é claro que existe alguém ali que está tomando conta de tudo, mas é, eu acho que essa questão da dedicação e do querer dar o melhor o tempo todo, eu não sei fazer algo mais ou menos, sabe? Então, tudo que eu me disponho a fazer, eu faço da melhor forma possível. Eu quero entregar o meu melhor em tudo que eu faço. Ó, Então, fica até a dica, ela vai dar aula na nossa pós-graduação em saúde da mulher. Então, se você quer uma aula de uma professora que vai dar 100% dela durante a aula, tá aqui a professora. e eu dou mesmo. Aproveitei para fazer um merchan aqui da nossa pós-graduação em saúde da mulher, Gabi. É E verdade. até porque eu vi hoje você falando sobre isso e falando também sobre a questão de que você sempre teve na educação física e você sempre teve propósito naquilo que você faz. Exato. Que eu acho que assim, é isso que as pessoas têm que começar a pensar, que nem sempre a gente vai só levantar o nosso ego, porque eu falando com você, eu percebo que não é alguém que está querendo levantar o próprio ego, mas que quer ter um propósito naquilo que faz. É isso. E, assim, ganhar dinheiro é maravilhoso. Ninguém tem que ser hipócrita para falar, eu faço por amor. Não, a gente também faz por amor. E é maravilhoso a gente fazer algo por amor e ser reconhecido por isso, ser recompensado por isso. É maravilhoso ganhar dinheiro. É maravilhoso você poder comprar o que você quer, viajar para onde você quiser. É lindo isso. Mas a questão do propósito, eu falo que o Mamãe Sarada e tudo que eu fiz deu muito certo, porque é de verdade, tem um propósito ali. Eu quero fazer a diferença na vida das mulheres, das pessoas. Quando eu dou aula, eu quero fazer a diferença na vida do aluno, eu quero que o aluno saia daqui e fale: caramba, aquilo que ela falou, eu vou fazer. Aquilo é interessante, vou pensar. A mãe olhar para mim e falar: bom, ela falou que tem jeito para mim. Ela falou que eu posso mudar de vida. E ela pode, de fato. E ela acreditar nisso e eu poder ser a chavinha para ela mudar de vida, esse é o propósito. Isso me move, sabe? Quando eu vejo as mulheres me parando na rua, me abraçando, eu falo, cara, você mudou minha vida. Cara, esse é o propósito. É por isso que dá certo, né? Porque eu acho que o seu foco tem que estar no lugar certo. Se você fizer para ter fama, se você fizer para ter sucesso, cara, isso tudo passa, sabe? Isso tudo vai. Hoje você está fazendo sucesso, amanhã você não está mais. Mas eu acho que a diferença que você faz na vida das pessoas é que fica, sabe? Isso fica. O aluno fala, aquela professora me marcou. Eu tenho uns professores que me marcaram na faculdade. Aquele professor foi muito legal, muito top. Então, quando eu acho que quando você tem um propósito maior, né? Um fim maior, eu acho que não tem jeito de dar errado. Dá certo. E até porque tem uma teoria muito famosa que é a teoria do Golden Circle, né? Que é o círculo de ouro. Então, na teoria do Golden Circle é justamente isso. São 3 perguntas principais: por quê, o que e como, né? Normalmente as pessoas querem começar no o quê.
que que eu vou fazer? Qual que vai ser o meu produto? Qual vai ser meu esporte? Ela quer saber o que que eu vou fazer. Quando, na verdade, deveria seguir a dica aqui da professora Gabriela Canguçu e começar no porquê. Exato. A partir do momento que você pensa no porquê você vai fazer alguma coisa, eu vou fazer a diferença na vida dos outros, você modifica totalmente. E ao invés de pensar só no que você vai fazer para ganhar dinheiro, ter reconhecimento, você vai ajudar os outros. A partir do momento que você ajuda os outros nos problemas, nas dores que eles têm, eles começam a retribuir você. E aí isso se torna uma consequência, que eu acho que é muito do que aconteceu com você, porque até a gente entende lá, e eu sei que você é mãe de 2 filhos, que você tinha uma vida extremamente atribulada, você dava treino, você era personal, e você sentiu, digamos, na pele o que era ser mãe e ter que estar ligado à atividade física, ao exercício físico e tudo mais. Queria que você contasse um pouquinho disso aí, de quando você era personal e como que era a sua vida ali. Porque tem um monte de gente aqui que é personal, é mãe, é mulher, é mãe, e tá lá e fala, mas eu tenho filho, eu tenho não sei o quê. Como é que era isso? É muito difícil, sabe? Eu entendo perfeitamente as mães hoje, porque filha da mãe. Por mais ativo e participativo que o pai seja, filho é da mãe, né? O filho quer a mãe, ele demanda a mãe. Só a mãe que pode amamentar, é a mãe que... Então, assim, acaba que é nosso mesmo. É, como eu vim do esporte, então a atividade física sempre fez parte da minha vida. Só que quando eu estava com os meus 2 filhos pequenos, que é 1 ano e 10 meses de diferença entre os dois só, eram 2 bebês em casa. Então eu tinha um de 3 e uma de 1 ano. Então, era uma loucura. Eu falava, gente, que horas que eu vou cuidar de mim? Eu tinha que entrar no banho, eu tinha que entrar com os 2 juntos. Então, assim, era. E eu tinha que dar personal, e eu tinha que cuidar da casa, e eu tinha que. Bom, era uma loucura. E nesse meio tempo eu fiz meu mestrado com 2 crianças pequenas, fazendo mestrado, dando personal. Era realmente uma loucura. E eu tinha muitas alunas mulheres. Então eu comecei a ver que, assim, tem que desmarcar porque meu filho está doente. Não posso treinar hoje porque meu filho não quer ficar sozinho em casa, não posso descer. E elas desciam com os filhos para academia. Então, assim, eu comecei a entender as dores delas na pele, né? Porque eu comecei a viver aquilo. E aí, eu no mestrado ainda apareceu uma oportunidade de gravar um programa e tal. Eu falei, bom, eu não quero gravar programa online. 2015, gente, há 8 anos atrás, né? Era uma loucura ainda isso, não era uma realidade de hoje. Uhum. E aí eu falei, bom, não quero gravar não, tá doido? Programa online. Eu no meio do mestrado em Fisiologia do Exercício, fui Na gravar época tinha programa até online. um preconceito, Tinha né? um Desse preconceito negócio enorme, enorme. do Mamãe online. Hoje em dia o tarada. pessoal acha que é normal, né? É. Todo mundo quer, mas Não, tinha. eu fui super criticada pelos meus amigos de profissão, super criticada. Você tá doido? Vai montar programa online? Você ficou louca? Você sabe que o maior prazer do professor de educação física é criticar o outro que às vezes que está tendo sucesso. A gente vê muito isso. O cara começa a produzir vídeo no Instagram. Os nossos alunos sempre falam assim. Eu dou as aulas de marketing, daí eles falam assim: professor, comecei a gravar vídeos igual, né? Vocês indicaram e começou a, né? E aí eu falo, e aí? Assim, os meus alunos adoram. Mas os meus amigos da educação física, eles criticam, eles falam mal, Problemas. eles, né? E imagine nessa época. Imagina, eu fui super criticada. E a princípio era um programa para todo mundo, a gente não tinha muita ideia do que fazer. Eu conversando com ele, que hoje é o dono da queima diária, né? Bom, e aí? O que você quer fazer? Eu falei, Matheus, vamos fazer o seguinte: eu sou mãe, eu tenho 34 anos, tinha 33, 34 anos na época. Eu não quero ser musa fitness. Eu quero algo que seja a minha realidade. Vamos gravar um programa para a mãe? Ele falou assim: anima, animo. Vamos, vamos. Aí ele olhou os nomes que ele já tinha tem o nome Mamãe Sarada, tem aqui, já tinha registrado. É isso, vamos montar, vamos construir o programa. E aí, assim, gravei no meu centro de treinamento de luta na época, cheio de saco de pancada atrás. Isso é para as pessoas entenderem, gente, que a gente fica dando tanta desculpa e fica esperando tanto o melhor momento para fazer algo, que esse melhor momento ele não existe. Realmente ele não existe. E aí eu falei, gente, vou gravar aqui no tatame, cheio de saco de pancada atrás, tipo, pra mãe, o que tem a ver, né? Tipo assim, o primeiro programa, ele vendeu, sei lá, 20 mil planos no primeiro ano. Foi uma coisa absurda, assim. E aí eu falei, é isso. Elas se identificaram comigo, eu vendo verdade, eu entendo a dor delas, eu sou mulher, eu sou mãe,
Eu sei o que trabalhar nelas. O que foi difícil para mim foi montar um treino para a mãe, porque eu sou atleta, né? Então elas sofreram muito na minha mão, assim. Você pensava em tudo que você fazia e não Exato. exatamente no que elas faziam. Imagina uma mãe no pós-parto Mas olha montando. só, Gabi, aqui tem um foco central que eu acho que é pensar assim. Quando a gente vai iniciar um projeto, seja um projeto de atendimento personalizado, né? Para quem está lá no começo da carreira, porque às vezes alguém está lá no começo da carreira, não tem nenhum aluno de personal ainda. Às vezes a pessoa já tem uma história e ela quer migrar para o online. Ou às vezes ela já fala assim, eu estou com a minha agenda lotada, eu não consigo mais dar aula. E ela tem que iniciar um outro projeto para ganhar uma escala, para melhorar os valores, para ter mais tempo para os filhos. E normalmente, sempre as pessoas acabam colocando uma desculpa. E no teu caso, você é um exemplo vivo que fala assim, o que eu tinha naquele momento para gravar um programa, que era um programa já gigantesco, o que eu tinha naquele momento eu usei. As pessoas confiaram em você porque você tinha escopo para isso. É. E aí, como é que você fala assim, ó, o que falar para uma pessoa que está nesse momento de transição ou de início e para falar principalmente assim, como enfrentar as dificuldades psicológicas, porque da mesma forma que você falou antes, existem dificuldades psicológicas. Será que eu vou ficar bonito? Será que a câmera tá boa? Será que o áudio tá bom? Como é que foi isso para você e como que você diria para as pessoas enfrentarem isso? Então, isso eu trago também do esporte, né? Primeiro que eu não tinha medo do que as pessoas iam pensar, ou iam falar, ou eu meti as caras na câmera e fiz o que tinha que ser feito. Óbvio que quando eu olho hoje, os meus vídeos lá de trás e olho os meus vídeos hoje, gente, a evolução é indiscutível, né? Então, a minha dica é: comece. Faça com o que você tem em mãos. Se for um celular, se for uma câmera, se for uma parede branca no fundo, use aquilo que você tem e comece a fazer. Faça. Porque com o tempo você vai ganhando experiência, você vai entendendo quem é o seu público, para quem você está falando, quais são as dores deles, e vai se tornando mais fácil, porque você vai conhecendo mesmo aquele plano ali, onde você está tocando, né? Eu estava falando para mães, apesar de eu conhecer as dores, eu não conhecia meu público ainda, lá atrás. Quando eu gravei o primeiro, que eu olhei para uma câmera, gente, é isso, você olha para uma câmera, você não olha para um aluno, você olha para uma câmera, você não tem feedback nenhum, você não tem uma carinha de uma aluna sofrendo ou com carinha boa, você não sabe o que está acontecendo do outro lado da câmera. E você simplesmente faz aquilo, porque você acredita naquilo. Então, vai lá e faz, gente. Uma hora vai acontecer. Legal. Gabi, tem uma coisa que eu acho que é bem legal, que você tem uma frase que você gosta muito, que é: para ter sucesso na profissão de educação física, não basta gostar do esporte, precisamos gostar de pessoas. Aqui na empresa a gente tem um fundamento. A gente sempre fala assim: o que que a gente faz? A gente ajuda as pessoas a conquistarem os seus sonhos. Os nossos fundamentos é dar mais liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade econômica para os personal trainers por meio da formação. A gente acredita que quanto mais a pessoa tem informação, Fato. mais ela vai ter resultado, e esse resultado ele vai ser resultado de saber o que fazer, resultado financeiro, porque as pessoas vão acreditar nela e vão estar mais dispostas a deixar um dinheiro ali para o personal, quando o personal tem certeza do que Claro. fazer. E aí eu começo até a pensar um pouquinho aí, como que foi esse processo para você de começar a ter determinadas, as tuas próprias incertezas, porque você tem uma forma muito bacana de construção do conhecimento durante as aulas que você dá. E até a gente conversou sobre a aula que você vai dar um pouquinho sobre para mulheres no pré e no pós-parto. E aí, como é que você entende que quanto mais eu conheço das características da mulher que está gestante ou está pensando, até antes, né, um pouquinho, está pensando em engravidar, ou quando ela está gestante, ou pós-parto, como que você identifica que a pessoa tendo um conhecimento melhor sobre isso, ela pode ter também uma rentabilidade maior no trabalho dela? Primeira coisa, eu vou falar de maneira mais geral. Médico não tem ortopedista geral, né? Tem o especialista, né? Que é o de tornozelo, o de joelho, o de ombro, e os caras são especialistas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é a gente parar de ser de generalista. A gente tem que saber, sim, de tudo, principalmente quem está no salão de musculação, porque vai atender
todo mundo. Mas se você for especialista naquilo que você escolheu fazer, gente, você vai ser mais bem pago. Então, quem faz o que todo mundo faz, ganha o que todo mundo ganha. Quem faz aquilo que nem todo mundo faz, vai ganhar aquilo que ele não viu. Acho que vão ter que fazer um corte. É, Tá? saiu o tablet. Ah, tá. É, mas pra nós aqui ficou meio... Vai até melhor. Tranquilo. Tá. Então tá. É que desconcentrou a gente. Vamos voltar. Vamos voltar no Você pergunta. quer que. É, É. mas... Essa. Beleza. Vou voltar aqui, Elton, tá? Então, pessoal, eu vou falar só ali para a câmera para dizer, eu vou fazer o corte na última pergunta que eu... Pode ser? Na última pergunta. Gabi, uma coisa que eu fico sempre atento a pensar é sobre essa questão da pessoa, ela ter uma determinada especialidade no atendimento. Porque muitas pessoas, o personal trainer, às vezes, ele atende desde a criança, adolescente, mulher, homem. E o que você diria sobre essa questão de ser generalista e especialista? Então, isso é muito importante. Eu gosto sempre de trazer isso nas minhas disciplinas, porque a gente vê isso muito na medicina, né? Tem o especialista em joelho, especialista em ombro, né? Não tem o ortopedista geral, a não ser no pronto atendimento, mas eles são especialistas. E eles cobram mais por isso, por serem especialistas. Eu acho que a gente tem que aprender muito com eles, assim, muito nesse sentido, que é a gente ser especialista. Uma coisa que eu falo é, se você faz o que todo mundo faz, você vai ganhar o que todo mundo ganha, né? Vai ser o mediano, ou o medíocre, né? O que a gente tem que pensar é, quanto mais especialista a gente for, mais a gente pode ser valorizado por isso. Então, se você quer trabalhar com gestante, seja o cara com gestante. Se você quer trabalhar com diabetes, seja o cara em diabetes. É claro que a gente vai ter que saber um pouco de tudo, principalmente quando a gente está num salão que a gente atende todos os tipos de pessoas. Mas quando a gente se dispõe a trabalhar com um público específico, a gente tem que saber mais do que qualquer outra pessoa. Então, quando eu fui trabalhar como mãe sarada, bom, vou trabalhar com pós-parto. Gente, é pós-parto. Eu tenho que saber de pós-parto. Eu tenho que saber o que é puerpério. Eu tenho que saber o que acontece no pós-parto. E aí eu fui estudar muito de pós-parto. Depois eu entendi que era muito importante também eu saber sobre gestação. E aí eu comecei a estudar sobre gestação. Então, não era uma coisa que, teoricamente, meu programa aborda. Meu programa não trabalha com gestante, é só pós-parto. Só que eu falei, é importante entender a gestação e quais adaptações acontecem na gestação para entender o que acontece no pós-parto. Por que acontece? Por que fica daquele jeito? E eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai ficar expert ou mais a gente vai ser valorizado naquilo que a gente se propõe. Vai cobrar mais caro. Então, bom, sou especialista em diabetes. É isso? O cara diabético vai procurar você. E você vai poder cobrar mais por isso. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E o profissional de educação física tem mania de querer fazer tudo, né? Então, é assim, tá faltando um professor de natação. Ele vai lá, eu dou. Tá faltando um professor de hidroginástica. Eu dou. Gente, não tem problema nenhum nisso. Mas é muito importante que a gente se aprofunde em algo, né? E seja expert em algo. A gente tem várias referências de profissionais da educação física, muitos deles que têm altíssimos salários. E se todo mundo que está escutando a gente, que é personal trainer, e começar a ver esses exemplos, você vai perceber que quanto mais especialista você é, mais você ganha. Exato. Só que isso depende de estudo, isso depende de dedicação. Para ser especialista, você tem que ser realmente especialista. Você tem que saber responder o teu cliente a respeito daquela especialidade que você está se propondo. Exato. Na pós-graduação em saúde da mulher, por exemplo, a gente já traz uma certa possibilidade da pessoa começar a falar assim, olha, eu vou atender mulheres e das mulheres a gente tem vários módulos porque as pessoas falam, aqui tem um nicho interessante. E na disciplina que você dá sobre atividade física para mulheres no pré e pós-parto, eu queria que você comentasse assim,
O que as pessoas podem esperar dessa disciplina? Então, a primeira coisa é quebrar alguns mitos e tabus, né? O personal tem muito medo quando chega uma gestante no salão de musculação, né? O que eu faço agora? O médico proíbe de fazer atividade, ela chega lá, a gestante que é ativa, engravidou, ativa, ela quer continuar fazendo, o personal fala, o que eu faço com essa barriga, né? Será que eu posso encostar? Será que ela pode fazer abdominal? Será que ela pode... Primeiro a gente vai entender o que acontece, quais são as adaptações, entender que gestação não é doença, gente. Não é doença. E entender que a gente pode trabalhar com essa gestante com segurança, sabe? Mas para isso, a gente precisa de ter conhecimento. Entender todas as contraindicações, entender todas as adaptações e saber o que eu estou fazendo, né? Porque senão ela vai chegar lá, e várias vezes eu já debati com médicos e ginecologistas, e que iam me procurar e me questionar, e eu tinha conhecimento científico para mostrar para eles. Então, bom, vamos discutir? Vamos, mas está aqui nesse artigo, está aqui nesse também. Então, deixa eu te enviar, porque o que a literatura mostra é isso, né? Não é o que eu acho, é o que tem na ciência. Então, a gente tem que buscar, estudar e ter embasamento teórico, científico, para a gente poder discutir e até trabalhar com segurança, né? Eu acho que é isso. Mas esperar gente, não. Nós vamos quebrar um tanto de mito nessa disciplina aqui. Vamos falar, não, isso daqui é conversa fiada e nós vamos entender que a atividade física sempre é a melhor opção, até para gestante. Eu acho interessante também, porque a gente falou um pouquinho da questão da gestante, mas eu queria saber assim, ó, você tem milhares de alunas no teu programa. E se você tem milhares de alunos no seu programa há vários anos já, né, que não é de hoje, né, eu queria que você comentasse qual é a principal dor, não dor física, né, mas qual é o principal anseio das mulheres no pós-gravidez. O que elas gostariam de ter, assim, de resultado estético, mas também de resultado, porque você fala um pouquinho não só da questão da atividade física, mas resultado também no dia a dia, psicologicamente, emocionalmente. Quais seriam, digamos assim, uma dor física, em questão de estética, mas outras dores que às vezes o personal trainer ele não percebe? Então, isso é tão importante, é que a gestação é a maior transformação que o ser humano vive em tão pouco tempo. Então, são 9 meses e é uma transformação gigantesca, né? Hormonal, respiratória, cardiovascular. Gente, é uma alteração gigante. A mulher, ela muda inteira. E quando ela se olha no pós-parto, ela não se reconhece. Então, ela tem o bebê, a barriga continua grande, a pele esticou, o peito tá grande, ela não tem tempo para ela mais. Ela se olha, ela não se vê mais, ela não ama a imagem mais que ela tá vendo, ela acha que o corpo dela acabou. Então, assim, são muitas questões psicológicas envolvidas junto com o físico ali. Então, quando eu digo que uma mãe sarada veio para sarar essas mulheres, não é só sarar fisicamente, deixar o abdômen trincado e não. É sarar mesmo, por dentro e por fora, sabe? Então elas começam a se olhar com mais amor, elas começam a ver que não é egoísmo cuidar delas, de separar um tempinho para elas ao invés de estar com o filho 24 horas, que elas também são importantes, que se elas não estiverem bem, os filhos não vão estar bem, que a barriga tem solução, que elas têm treino para isso e que em pouco tempo, dentro da casa delas, elas conseguem fazer isso. Então as maiores dores é barriga, é um sofrimento horrível Querem delas. recuperar a barriga que elas tinham antes ou que nunca tiveram Ou que até. nunca tiveram. Isso já aconteceu. A mulher ficar mais bonita do que antes de engravidar. E dela ter autoestima de volta, assim, de falar, não, minha vida não acabou porque eu fui mãe. Então, eu acho que essas são as duas maiores dores, assim, que uma mãe sarada vem ajudando essas mulheres, sabe? Que legal. A gente percebe muito, porque a gente tem mentorias, formações, formações presenciais, imersões presenciais, e a gente percebe que todo personal trainer, que ele olha para o cliente dele de uma maneira diferente, no sentido de, eu vou primeiro perceber o que ele quer, né? Quais são as dores mais aparentes dele. Por exemplo, a pessoa ela quer reduzir as dores nas costas, porque ela tem dores nas costas.
Mas a principal dor de uma pessoa que tem dor nas costas, que é, por exemplo, um pai ou uma mãe que tem dor nas costas, não é só ter dor nas costas, é não conseguir brincar com o filho, não pegar o filho no colo, e aquilo ali realmente torna-se significativo para a pessoa. Então a gente percebe que o personal trainer, quando ele começa a perceber ali o que está aparente físico, mas o que está por trás daquilo, o que está no consciente e inconsciente da pessoa do dia a dia. E ele começa a entender esse cliente, então ele troca o foco não está nele, o foco está no cliente, ele começa a ter mais resultado, porque ele começa a ajudar a pessoa em diferentes instâncias, seja no físico, no psicológico, no emocional e assim por É diante. uma via de mão dupla, né? Melhora o corpo, Exato. melhora a cabeça muda, melhora o corpo. É uma via de mão dupla a atividade física. E tem uma coisa que você faz, na minha opinião, que você faz muito bem, é uma abordagem, porque parece que você tem uma abordagem diferente. Você não chega falando como chega falando lá para um homem que quer atividade física, ou até para uma mulher, uma menina mais jovem e tudo mais que quer atividade física. Até porque parece que o seu nicho ele está ali após os 30 e poucos anos, né? Falando disso também, você podia comentar o teu nicho. Ele está ali após os 30 e poucos anos. É uma mulher que tem 1, 2 filhos. Como que é isso? Conta para mim um pouquinho. Como é que você foca a sua comunicação? A gente já entendeu que são mulheres mais ou menos da minha faixa etária, seus 30 até seus Eu achei que você tinha 20 e 45. pouquinho, não? Meu Deus. E assim, é uma mulher mais madura que não está preocupada em ter um abdômen de tanquinho. Ela está preocupada em ser funcionalmente ok, de poder fazer as coisas, de poder brincar com os filhos, de poder vestir uma roupa e se sentir bem, né? Ela não está preocupada se o bumbum está mais durinho ou menos durinho. Ela não está preocupada com isso. É um fator muito mais amplo, né? Ela se gostar de novo, ela ter prazer com a própria imagem. É ela poder brincar com os filhos, é ela poder ter força para fazer as coisas dela, ter ânimo para fazer as coisas dela do dia a dia, ter vigor de novo, é ela poder sair de uma depressão, é ela poder ter menos ansiedade, é poder melhorar a libido, é poder melhorar o sono. Então, ela busca outras coisas nessa fase, né? Então, a abordagem é muito mais do que vamos trabalhar o quadrante superior do glúteo, não é muito mais do que isso, né? Você vai ter sua autoestima de volta, você vai se olhar diferente, você vai ter disposição, você vai conseguir fazer as coisas do seu dia, você vai poder brincar com seus filhos, você não vai fugir do marido mais, é isso, né? É muito mais do que isso, é muito mais profundo, né? Então a abordagem é essa, não adianta a gente ficar só no superficial ali. Que legal. Gabi, até fico pensando aqui, surgiu na minha mente, né? No teu programa você fala de atividade física 15 minutos por dia, às vezes até menos que 15 minutos por dia. E você é uma especialista, eu posso dizer que sim, na área da fisiologia. Então você não está falando isso, tipo, não, eu acho, não é o acho, ou não é um programa que você lançou simplesmente com uma determinada prática. Você tem um embasamento, você tem teoria para justificar, para comprovar, para demonstrar resultados. E também você tem prática, porque daí você tem o resultado das suas alunas. Então é legal que você traz teoria e prática. Se fosse para pensar assim, ó, teoria e prática, como que você, lá na própria disciplina da pós-graduação, né, pensando aí que você trabalha o pré e pós-parto, como é que o personal trainer pode fazer para unir essas duas coisas na prática dele? Uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção e que eu já deixei de vender e deixei de gravar textos que faziam copies para mim, faziam textos que eu tinha que gravar e que eu não gravava porque eu não acreditava naquilo como fisiologista. E assim, é tão difícil isso, porque na internet a gente vê tanta gente falando besteira e eu não faço qualquer coisa para vender. Então você não vai me ver falando besteira, porque o embasamento científico, ele me trava. Eu falo, não posso falar isso porque não é verdade, sabe? Então, eu acho que primeira coisa, gente, estudem. A primeira dica é estudar. Ter embasamento teórico. Saber o que você está falando. A ciência muda. Então, você tem que estar ali atualizado, lendo, estudando. Não é o achômetro, não é o professor que falou, não, é você que está lendo.
Então, assim, uma coisa que se eu pudesse dar uma dica é separa uma vez por semana para ler um artigo da sua área. Uma vez por semana, um artigo só. É uma dica que eu dou muito para os meus alunos de graduação. Eu falo, gente, um artiguinho é gestação? Pega um artigo de gestação. Uma vez por semana, um artiguinho e lê. Vê o que está acontecendo ali. E depois, não vai. E vai dar resultado. Muito. E aí depois você vai vir na prática e falar, bom, eu tô vendendo 14 minutos de treino. É claro que seria muito legal se a mãe tivesse 1 hora de treino, 40 minutos, 50. Seria maravilhoso. Só que ela não tem. Então, com o que ela tem na mão, eu dou para ela aquilo que funciona. Eu não tenho tempo, eu não tenho com quem deixar os meus filhos, eu não tenho 1 hora, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, porque é caro. Então, eu dou um programa para ela de 14 minutos, que ela pode fazer na casa dela, do lado dos filhos, com os filhos do lado, com qualquer roupa que ela quiser, ela fazer de pijama, se ela quiser, e ela não precisa tirar carro da garagem para ir para academia, ficar 2 horas, voltar, porque, né? Ela não tem que pagar 100, 200 reais para uma academia, ela vai pagar R$29,90. Então, assim, eu trouxe para a realidade dela. É o que funciona para ela. E funciona. E ajuda todas elas, ajudou milhares de mulheres que estavam lá, que não tinha ninguém para acolhê-las. E é o que você fez. Não tem. Ela falou, bom, eu posso fazer aqui 14 minutinhos na minha sala. É o que eu tenho. Então eu vou fazer. Aí eu vou falar com ela, não faço, porque em casa não funciona. 14 minutos é pouco. Não. É o que ela tem. E o que a gente tem que fazer como profissional de educação física, personal? É fazer com que as pessoas sejam ativas, gente. Aí chega um personal lá, chega uma pessoa na internet e fala, não, porque treino em casa dá resultado. Não, porque 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos é pouco. Ah, porque... Gente, o que você está fazendo? Você está fazendo com que as pessoas não façam. Porque quanto mais você dificulta que ela se movimente, menos ela vai fazer. Ela já não quer se movimentar. Você fala com ela que tem que ser 1 hora, que ela tem que sair de casa, que tem todo um processo, burocrático para que ela possa se movimentar, ela não vai se movimentar. Qual que é o nosso propósito? É fazer com que as pessoas se movimentem, é fazer com que as pessoas sejam mais ativas, que seja como ela conseguir fazer, né? Que seja subindo e descendo escada. É isso, é levantar o bumbum do sofá e fazer. E é isso que eu faço. O profissional de educação física, ele tem que entender que ele é um profissional do movimento. Exato. Quando ele tem isso como um porquê dele, ele começa a modificar a forma de pensar. Às vezes o personal trainer, ele fala assim, não, todo mundo deveria ter um personal para treinar 4 vezes na semana, num ambiente super adequado, que seja uma academia e tudo mais. Se a gente começar a pensar dessa forma, nós vamos excluir mais de 70% da população, se quiçá 90% da população brasileira. Pode ter certeza que mais de 90% da população brasileira não tem condições financeiras de pagar um personal trainer 3 vezes na semana. Aí o personal fala assim, não, mas a minha hora não é tão cara, é R$50, R$60. 50, R$60 por treino. Vai dar no mínimo R$150 por semana. Vai dar 600. Lá em torno de R$600 por baixo, R$600 por mês. Metade do salário mínimo. Para alguém que às vezes ganha R$2.000, vai pagar R$600 por mês para o personal trainer e vai deixar de comer, pagar algo para os filhos e, no caso, a mãe, né? Aí você tem a mãe, que às vezes cuida dos filhos sozinha, mãe solteira e tudo mais. Então a gente tem que pensar até que ponto nós estamos acolhendo as pessoas para que elas sejam, né, vão para o movimento, ou se a gente está excluindo boa parcela da população. Eu penso assim, Gabi, que o seu programa, assim como aquilo que você faz, como produção de conteúdo, como professora de especialização, professora de graduação, eu vejo isso como uma função social extremamente importante. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho com o pessoal que está assistindo a gente, está escutando a gente, justamente sobre como que você vê o papel do profissional de educação física junto à população. Olha, se a gente soubesse o poder que a gente tem nas mãos, de verdade, assim, o quanto a gente pode transformar as pessoas. É porque eu vejo, Mamãe Sarada são mais de 150 mil mulheres. Então, eu já vi mulheres contando que o carteiro chegou na casa dela e olhou e falou, não era a senhora que morava aqui, não era você, não, era outro, não, era eu mesmo.
perdeu 30 quilos, assim, não reconheceu ela. E ela fala assim, mudou minha vida. E e quando eu falo que é uma via de mão dupla, é mesmo, porque quando ela começa a ver o corpo mudando, ela fala, sabe por quê? Porque quando você faz uma cirurgia plástica, é tão interessante. Quando você faz uma cirurgia plástica, você olha e fala, deu diferença. Não, agora tô magra, tô bonita, não sei o quê. Mas não teve um esforço ali, um desafio da Não sua teve o parte. processo. Não teve o processo. E eu acho que quando você vive esse processo do dia a dia, do abrir mão, né? É porque eu vi uma frase esses dias de um amigo meu que ele fala assim: todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? É mais ou menos isso. Então, assim, todo mundo quer ficar magro e sarado, mas ninguém quer dedicar aquilo. Então, eu acho que a atividade física ela é tão legal nisso, e aí traz para o esporte de novo, né? Porque é muito parecido com o esporte, essa coisa de se desafiar todo dia, de falar, cara, hoje eu fiz mais do que ontem, hoje eu consegui mais do que eu conseguia antes. Nossa, eu tô forte, eu tô ganhando condicionamento, eu tô ganhando isso, eu tô vencendo, eu tô perdendo 2 quilos, 3, 4. E ela começa, e aí isso traz para a vida dela, ela começa a acreditar que ela pode ir num monte de coisa. Então, assim, a transformação é tão grande. A gente, como profissional de educação física, a gente soubesse a chavinha que a gente tem na mão, porque a gente dá a chavinha para eles abrirem a porta, né? A gente, a gente ia dar muito mais valor, sabe? A gente ia se valorizar muito mais, porque eu acho que a gente ainda não sabe o valor que a gente tem e a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas. Quando a gente entende isso, fica muito mais divertido. Gabi, sabe que a gente teve muitos alunos que falaram assim: eu era personal de uma mulher, porque daí a gente tem aí que, em geral, né? Você pode até comentar isso, mas a maioria das das pessoas que são alunos de personal, em geral, o personal sempre tem mais alunas mulheres. Aham. E além disso, eles chegam e falam assim: eu tinha uma aluna de personal e quando ela engravidou, ela me ligou e falou: olha, eu vou ter que cancelar o plano. E aí ela tem dois caminhos. Número um, ela cancela o plano com o personal e para de fazer atividade física, mas eu já vi também, já vi, pessoas falando assim, que a aluna ligou e falou, professor, eu estou cancelando o plano com você e eu estou assinando aqui um plano de personal com essa pessoa que é especialista em atendimento de mulheres, né, gestantes. E aí eu queria que você comentasse isso. Como é que o personal que está lá na prática, porque ele hoje não é especialista, mas ele pode começar a migrar, começar a fazer essa transição. O que você daria de indicações para que ele faça? E também, se você fosse dar uma estratégia assim, qual é a primeira abordagem que você faria quando você recebe uma mulher gestante? O que você vai falar para ela? Que você vai fazer? Alguns até perguntam assim: eu devo observar a barriga? Sim ou não? Eu devo perguntar quantas semanas? Eu devo fazer o quê? Assim, tem muitas abordagens ali como gestante, né? Mas, bom, se ela era sua aluna já, desculpa. Se ela era sua aluna, você já conhece ela. Então, a primeira coisa é ser parceiro do médico. É a primeira coisa. Seja amigo do obstetra. Então, vai trocar ideia com ele aqui. Posso encontrar com o seu médico? Gente, é isso mesmo. É dedicação mesmo. Sua aluna não vai te largar mais. Quando eu comecei a dar personal, eu não sabia nada de gestante. Eu era um personal como qualquer outro do mercado. Dava aula para mulheres e tive várias alunas gestantes nesse processo todo, antes de eu começar a ser especialista em gestação. E eu comecei a estudar. Falei, gente, o que acontece? Primeiro trimestre, segundo trimestre, será que tem diferença? Por que elas começam no segundo trimestre? Por que médico pede para começar no segundo? Qual a razão? Bom, não é uma gravidez de risco? Como é que é? Muito da curiosidade mesmo. E fui estudando, fui estudando, fui estudando. Eu já conhecia a aluna. Eu já sabia quem ela era sem estar gestante. Eu já conhecia o histórico. Uhum. E aí, amiga do médico. Como é que tá aí? Tá tudo certo? Não é uma gestação de risco? Tá tudo bem? Tem alguma restrição? Não, não tem nada. Gente, vamos embora. Eu acho que a gente tem que perder esse medo porque uma coisa que o personal tem muito medo é se acontece qualquer coisa, a gente pode ser responsabilizado, né? Só que os artigos científicos mostram que não, a atividade física não está relacionada ao aborto, né? Então é uma coisa que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, não tem uma relação direta com isso, né? Aí ela começou a treinar, não tem. Então,
quando a gente entende que ela ser ativa traz muito mais benefício para ela e para o feto, não só para ela, e para o bebê. É muito melhor que ela faça algo do que fique parada em repouso, porque ela vai sofrer muito mais com as consequências de todas essas adaptações que acontecem. A gente vai acreditar que a gente pode trabalhar com ela com segurança. Mas para isso, a gente precisa estudar. A gente não precisa ser um especialista para pegar uma gestante e fazer um bom trabalho com ela. Mas a gente precisa de estudar. O mínimo, O mínimo. mínimo necessário, que não é pouco também. Não. Então, até é legal pensar assim, ó. Você é personal trainer, você atende mulheres. Você vai passar pela situação de uma aluna sua, né? Ter uma gestação. Não abandona Isso ela, não. vai acontecer. É extremamente, vai ser necessário, ou agora, ou daqui a pouco, ou daqui a alguns meses. Isso vai acontecer de você ter que aprofundar os seus conhecimentos a respeito de atendimento de mulheres no pré e no pós-parto. Então, é um fato necessário que todo mundo vai ter que ter um conhecimento mínimo necessário, e aí, claro, você vai construindo isso. Aqui na Personal Trainer Academy a gente sempre fala o seguinte: você tem que ter alguns profissionais que são parceiros. Eu sempre digo que são no mínimo 4. No mínimo 4. Você tem que ter um nutricionista parceiro. Fisioterapeuta. Você tem que ter um fisioterapeuta parceiro. Você tem que ter um médico parceiro, que talvez seja um ortopedista. E você tem que ter mais um médico parceiro, que seja um endócrino, um ginecologista, um nutrólogo, um obstetra, sempre vai ter alguma coisa. Então, se você não tem no mínimo, e aí eu estou falando no mínimo, porque daí você pode ter mais, no mínimo 4 parceiros, no mínimo 4 parceiros, tem alguma coisa errada na sua profissão. E a partir do momento que você começa a ter esses parceiros que são parceiros de verdade, que você conversa, que você liga, né? Que você troca, que você faz uma live, você aprende, ele aprende, teu aluno ganha, você ganha, o outro profissional ganha, vocês fazem um trabalho que dá resultado e vocês com certeza vão se tornar destaques na profissão. É isso. E aí você trouxe essa sacada, que foi a sacada que daí todo mundo fala assim, não, eu tenho que ir sozinho, eu tenho que me virar. Não, a primeira coisa eu tenho que me unir a algumas pessoas. Uma coisa que a gente tem feito na educação física, que é cada vez mais ter um conjunto de relação com pessoas dentro dessa área. Eu queria que você comentasse assim, quem são assim os seus parceiros de diálogo, de debate, mesmo na área da educação física, fora da educação física, pessoas que você fala assim, olha, eu gosto de conversar com essas pessoas porque elas trazem um networking de qualidade? Então, eu tenho o meu orientador, que eu gosto muito de conversar com ele, porque é um doutor, né, que eu respeito muito, o Luciano. Então, eu converso muito com ele, que é um acadêmico, que sabe muito ali de embasamento científico, teórico científico. E eu tenho o nutricionista, que é amigo meu, que também fez mestrado comigo em fisiologia. Então, eu troco com ele muito a parte de nutrição. Então, sempre que eu tenho alguma dúvida, que eu quero fazer live, que eu quero tirar dúvida, eu trago ele comigo. Tem a fisioterapeuta, que é minha amiga, que é a Camila, que eu, sim, também troco muito com ela. O que fazer aqui? Como fazer? O que eu faço para fortalecer isso? O que você acha que é isso? E assim, gente, ninguém trabalha sozinha, ninguém anda sozinha. E tem os meus médicos que eu conheço, assim, o endócrino, o meu ginecologista, que também é obstetra, faço live com ele, ele vem falar sobre parto, sobre... ele também é mastologista, então a gente fala sobre câncer de mama. Então, assim, não tem jeito, você não sabe tudo, você não vai caminhar sozinho. O dia que você entende que a gente precisa um do outro e que junto a gente vai ter um resultado muito melhor, porque a gente vai entregar muito mais. Quando eu dou aula na pós, já dei aula em várias pós, aula de avaliação física, por exemplo. Eu trouxe um nutricionista para falar da avaliação física que ele faz. Eu trouxe a fisioterapeuta para falar de um tipo de avaliação física que ela faz. Então, gente, eu não sei tudo. E nós não vamos saber tudo. E quando a gente troca ali, a gente aprende e a gente entrega muito mais, né? Porque a gente não vai saber tudo mesmo. E é muito melhor assim. E acho que quando a gente entende que o outro tem mais para entregar daquilo, você acha que você sabe muito, mas na verdade você não sabe. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe. A coisa fica muito melhor, né? É isso.
Bom, Gabi, eu gostaria de ir já para os encerramentos, mas eu queria que você deixasse assim, qual é a pergunta que mais te fazem a respeito de atividade física para gestante? Então é aquela assim, ó, tem várias que a gente até comentou, que os nossos alunos às vezes trazem, mas assim, qual é a pergunta mais determinante, mais ligada a um exercício? Então você vai ter que falar assim, ó, esse exercício aqui, sempre me perguntam se esse exercício tem alguma coisa ligada à gestante. Você vai me dizer qual é a pergunta e depois você vai jogar assim, ó, o que você responde? Eu tenho certeza, mas vamos lá. Vamos ver se eu vou me surpreender, tá? Gestante pode fazer abdominal? Eu acho que é essa a pergunta que todo mundo faz. É essa. E aí? E aí, pode. Pode. Pode, você acredita que pode? Vai lá. Mas, o que você diria? Antes da pessoa falar assim, pode, vai lá e faz e pronto. Cara, a gente tá falando de uma gestante saudável, né? Claro. Em primeiro lugar, né? Na verdade, não tem nada que proíba de fazer uma abdominal. Mas nada. Eu tenho que entender e observar se ela tá fazendo uma ativação do abdômen correta. Como todo mundo. Como todo mundo. Mas nada. Então, assim, não sei se a gente pode já falar aqui, mas, bom, a gente vai falar na disciplina mais, né? Mas é entender que a abdominal não vai trazer um quadro ruim para ela. Muito pelo contrário. E nem pro bebê. Muito menos pro bebê. Porque todo mundo fala isso, né? O pessoal fala, muito menos. Vai alguma coisa o bebê. Na verdade, quanto mais forte é o abdômen e mais treinado ela é, menos risco de ter uma diástase, por exemplo, ela tem no pós-parto. Então é muito... E vai ajudar no parto, e vai ajudar em outras coisas, né? E é isso. E até tem uma coisa que a gente sempre fala, e você também fala isso, que eu já vi, que comece a tratar a diástase antes mesmo da gravidez, né? Ou durante a gravidez. Tem artigos que mostram que a mulher treinada, ela tem menos risco de ter diástase. Eu, por exemplo, não tenho diástase, eu tive 2 filhos. Mas também você... Podemos dizer que se preparou fisicamente muito bem, até porque veio do esporte, sempre fez atividade física. E aí, a última pergunta que eu queria trazer para você é assim, ó. Você deu várias dicas para o personal trainer, mas eu queria que você deixasse aqui qual dica normalmente você dá para suas alunas em relação à atividade física, pensando nos treinos agora, no treino que você monta no teu programa de treino. E o que você gosta de dizer, qual que é a característica central do teu treino e que você usa lá com as suas alunas? Então, se for uma frase que eu uso, legal, faça por você. Se tem uma coisa que a gente não pode terceirizar, é a atividade física, né? A gente terceiriza cuidado de casa, a gente terceiriza cuidado do filho, a gente terceiriza tudo na vida, né? Mas atividade física a gente não consegue terceirizar, nem pagando o personal. Então, se eu pudesse deixar um recado, e eu acho que é essa abordagem que eu uso, faça por você. É uma coisa que não dá para passar para outro fazer. Comece a fazer do jeito que você puder, da maneira que você tiver condição, que fizer sentido na sua vida, que couber no seu dia. Faça. Simplesmente faça. E repita aquilo, até que aquilo se torne parte da sua vida. É isso. Então eu queria agradecer a professora Gabriela Canguçu, que é a nossa professora da pós-graduação em saúde da mulher, aqui da Personal Trainer Academy, no nosso braço de especializações, né? Então fica o convite para todos vocês em participar da aula da professora Gabriela Canguçu, tá? E principalmente aprofundar esses conhecimentos. E também eu destaco principalmente aqui, professora, que é isso, né? Deixar essas insights para os profissionais de educação física, para que eles percebam, né, dessa nossa importância, do sentido do nosso trabalho e aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Porque assim a gente realmente vai estar lutando por aquela que é a nossa missão, né? Aqui na empresa, por exemplo, a gente tem uma missão. A nossa missão é levar mais saúde à população brasileira por meio da formação de profissionais notáveis. Então, eu deixo aqui, né, um abraço para os notáveis da
Personal Trainer Academy. Obrigado. E para você também, obviamente, um abraço especial. Obrigada, Rafael. E um abraço também para todos os notáveis. Em breve eu tô aí com vocês, fazendo parte desse time, tá? Obrigada. Show.